Bom, pessoal, então essa apresentação aqui é para a gente falar um pouquinho sobre a leitura de artigo científico e é para ser meio que uma preparação para os journal clubs, tá? Para a gente, como seria nos journal clubs. Vocês já viram essa aula, é um repeteco aí, mas a ideia é essa, tá? O Douglas aqui ainda está aprendendo a fazer a preparação e tal. Eu também esqueci. Bom. Então, vou passar sobre um pouco da estrutura do artigo, como que é um artigo científico, e aí mais no final a gente vai falar de algumas pegadinhas, e a ideia é dar uma coisa bem introdutória mesmo, tá? Para vocês aí. Então, primeira coisa, assim, um artigo científico, ele tem uma forma que a gente sempre apresenta, tá? Que é o método chamado INRED, que é introdução, método, resultado, o A é do inglês de e discussão, tá? E aí a gente vai ter essa estrutura aqui habitualmente, tá bom? E a gente vai ver que tanto a introdução quanto a discussão são coisas que elas são irrelevantes do ponto de vista científico, porque elas não trazem nada de novo. A introdução vai dizer assim, por que a pergunta é importante, tal, não sei o quê, e a discussão vai relacionar com a literatura, mas o que é o suco do estudo em si é o método e o resultado, tá? Então vamos entender como que cada uma dessas partes se estrutura, né? A introdução vai trazer um pouquinho do racional do estudo e levar até a hipótese do estudo, tá? Então, vai trazer qual é o gap científico, a gente vai ver uma introdução depois para tentar identificar isso. E, ao final da introdução, ele vai trazer como o estudo responde ao gap. E, geralmente, a introdução, a gente fez um workshopzinho aí de 1 hora de como escrever artigos, né? A introdução traz do geral para o específico, essa dúvida, e aí, a partir daí, vai dizer como que ele vai querer responder essa dúvida científica, tá? E uma coisa que é importante a gente saber, e a gente vai reconhecer isso quando vê uma introdução e vê geralmente o início dos métodos, todo estudo ele só tem uma pergunta a ser respondida. Ele vai falar assim, numa população tal, eu quero comparar tal coisa com tal coisa, em relação a tal desfecho. Tá? Essa é a pergunta. E aí a gente tem um elemento, um mnemônico, né, de como que a gente pode facilitar esse entendimento. Até quando eu vou querer desenhar um estudo, como que eu poderia fazer isso. Então, é o chamar PICO. Não sei se você já deve ter ouvido falar aí. Então, P é a população que eu quero estudar. O I é a intervenção. Para estudos observacionais, a gente vai usar o E, de exposure, de exposição. Eu vou ter um grupo de comparação, que é o C. E eu vou ter o desfecho em determinado tempo. E aí muita gente põe PICOT, tá? Quando eu fazer a revisão sistemática, a gente bota um S aqui no final para falar qual que é o desenho do estudo que eu estou querendo incluir na minha revisão sistemática, por exemplo. Tá? S de Study Design. Tá bom? Então, é como a gente chega nessa pergunta. E aqui vou pegar, isso aqui é um trecho de um estudo. Queria que vocês identificassem os elementos da pergunta desse estudo. Isso. Aqui. Então, esse é o grupo de intervenção, esse é o grupo de controle. Isso aqui é o que ele vai ajustar, diferente nos grupos, tá? Mas o desfecho aqui, no caso, ele fala que é oxigenação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Pacientes com lesão pulmonar aguda ou AIDS. Esse estudo é antes da nova definição de Berlim, tá? Quando a gente falava que lesão pulmonar aguda era infiltrado bilateral com PF abaixo de 300 e AIDS era um subgrupo de lesão pulmonar aguda, abaixo de 200. Hoje a definição atual é essa, é tudo AIDS, tá? E AIDS leve, moderado e grave, certo? Abaixo de 300, abaixo de 200, abaixo de 100. Tá bom?
E aí ele fala aqui como que ele comparou. Então, guiada por pressão esofágica, guiada pelo protocolo da Exnet, que é a tabela de PIP padrão. Né? E ele testou a hipótese de que a oxigenação melhoraria se eu ajustasse a PIP baseado na pressão esofágica ou na tabela de PIP. Tá bom? Comparado à tabela de PIP. Então, vejam que é bem nisso, né? Quando a gente vai ler assim uma introdução, tá todos os elementos ali bonitinhos descritos. Aqui ele não falou o desenho exatamente, mas aqui é um trial. Então, ele falou, né? Ele fala que é um trial aqui, mas ele não fala exatamente o protocolo do estudo, né? Isso ele vai ter que esmiuçar no método como que ele vai fazer essa separação entre os grupos. Tá? E aqui eu vou aproveitar, todo estudo de terapia intensiva, a gente tem estudos com drogas, terapia intensiva, e aí é muito mais simples, assim, porque os estudos com drogas vão ser semelhantes aos estudos que você já deve estudar de pneumologia, de outras coisas, né? Vai ser controlado com placebo. Mas a maioria dos estudos em terapia intensiva são estudos abertos por natureza. Então, não tem como você salvar. Então, quando você faz um estudo, os autores sempre depois eles vão ter que apresentar se eles conseguiram separar os grupos ao longo dos dias. Se eles conseguiram demonstrar, e aí isso a gente fala, se eles conseguiram demonstrar a separação fisiológica entre os grupos. Né? Então, aqui, por exemplo, um estudo que comparou duas estratégias de ajuste de pico. Ele tem que mostrar que as duas estratégias foram diferentes. Se no fim das contas ajustar pela pressão esofágica da mesma pico que ajustou pela Exnet, não teve separação entre os grupos. Certo? Tá? Então, a ideia é essa, se você não tiver esse dado, você não consegue computar o resultado final. Né? A gente vai discutir isso muito nas nossas discussões. Tá? Pronto. A gente tem que escrever estudos de maneira que ele possa ser repetitivo. Isso é o básico do método. E, dependendo do tipo de estudo, a gente vai ter discussões diferentes. Né? Então, nós temos um estudo ensaio randomizado, que eles são experimentos por natureza, que o pesquisador está alocando o paciente para para outro, então é um experimento em si. A gente tem estudos chamados pós-experimentais. Essa alocação não é aleatória, não é um método de randomização padrão. Um paciente, por exemplo, estava numa certa forma de tratamento, aí você decide implementar uma intervenção, existe uma intervenção que o pesquisador fez, mas ela não é alocada aleatoriamente. Você vai alocar a UTI, você vai adicionar a intervenção, comparar antes e depois só, isso é um estudo observacional padrão. Quando eu faço uma comparação utilizando métodos dados, a gente vai chamar de estudos mais tá? A gente tem que funcionar, tudo assim. E vocês vão ver que tem um monte de estudo correlacionado que o passo baixo mais mais, o passo alto mais, o coro alto mais, o coro baixo mais. Tudo que é alteração da química do paciente crítico associada pode ser. De vez em quando aparece uma coisa que não posso, assim, mas às vezes é motivo e faz qualquer terapia intensiva se baseia muito nisso, assim, isso aqui, as provas vão e a gente vai ter deixa eu ter agora pesquisa robusta. Primeiro, eu acho que são consequências da gravidade do doente. São a causa do paciente. Então, você corrige tudo. Estudar nessa desencargo dos filhos. Tá? Essa, a gente tem as outras funções bem feitas. E a gente consegue fazer também. Mas pressupostos. Mas, né? Pressupostos sobre a gravidade do doente. Base, né? São importantes também.
Ele explica. Então, e aí nesse fluxograma ele tem que explicar os motivos. 275 não tinha expectativa de sobreviver na internação, 194 não tinha critério de choque séptico, 168 não tinha evidência de infecção, risco de sangramento e outras razões. Outras razões sempre é o que mais tem, porque aí são um monte de coisa, né? Volta e meia o médico não quis incluir por algum motivo, enfim, essas coisas acontecem, tá? E o que acontece antes de randomizar não vai afetar a inferência do estudo, vai afetar a generalização, tá? Então, se eu excluir paciente aqui por um motivo que não tinha a ver com critério de exclusão, eu vou depois afetar a generalização dos nossos resultados, tá? Bom, excluiu 1.500, sobrou 2.000, que foram avaliados para elegibilidade após uma revisão. E aí, mesmo assim, excluiu alguns. Vários não deram consentimento, beleza. Isso aqui não introduz viés nenhum, isso faz parte. Alguns melhoraram, alguns pioraram, alguns receberam do Tercogen alfa, mas foi muito pouco. Só 3 receberam aqui antes de incluir no estudo. Então, isso não introduz um viés importante, né? Muito pouco. E outras razões aí, 68. E aí, 1.700 randomizados. Então, vejo que até agora eu não tinha randomizado ninguém. Eu só tenho que ver se os motivos de exclusão eram razoáveis, né? Aí randomizou 1.700, e aí vai ter 3 etapas.
tá? Geralmente. É que aqui ele tinha uma análise de 28 dias e 90 dias, mas geralmente ele vai falar assim, quantos foram randomizados, quantos fizeram análise de intenção por tratar e quantos fizeram análise por protocolo. Habitualmente ele vai fazer essa apresentação, tá? Então a gente vê aqui, foi randomizado bastante gente, quase todo mundo recebeu a droga, e aqui quase todo mundo recebeu o placebo, então teve pouco, só 2% de desvio de protocolo aqui no começo, certo? Depois, pouquíssimas exclusões pós-randomização, tá? Então, 11 aqui, 6 aqui, 4, 12, um pouco mais aqui, né, o dobro talvez, do que aqui, mas foram pouquíssimas exclusões quando a gente vai ver em relação ao N total. E aí eu tenho o final aqui, quantos foram analisados em 90 dias, tá? E aí aqui a gente começa a ter problema. Se eu tenho exclusão pós-randomização, a partir do momento que eu randomizei, o paciente já está no estudo. O paciente não sai do estudo. Não existe isso. Isso é uma coisa que quando a gente vai treinar centro, o pessoal fala assim, mas se teve desvio de protocolo, ele sai do estudo? Não, ele não sai. Teve desvio, você vai ter que lidar depois com isso na análise. Mas isso vai reduzir o poder do estudo para chegar a conclusões, né? Vai introduzir viés na sua conclusão. Quando a exclusão é porque o paciente tirou o consentimento, isso, em teoria, tudo bem, porque é um direito do participante da pesquisa, uma vez que ele entrou no estudo, você sempre fala assim, você entrou a qualquer momento, se você quiser, você pode sair do estudo. Isso, quando a gente pede coleta do TCLE, é uma das coisas que a gente tem que falar para o participante da pesquisa, tá? Mas outros, eles foram excluídos porque perderam o segmento. Isso é muito ruim, porque ele perdeu o segmento por quê? Porque ele morreu, e aí você não conseguiu contato, então o paciente teve o evento de interesse e você não analisou porque ele teve o evento. Então isso é muito ruim, isso introduz bastante viés na análise, tá? Mas, de novo, como aqui foram poucas exclusões, tudo bem. Esse estudo veio em resposta, o que aconteceu? O primeiro estudo, o Prowess, da dodecogina alfa, foi um estudo que teve uma análise interina de eficácia, foi interrompido precocemente, e aí, com um estudo só, a droga começou a ser comercializada. As pessoas começaram a usar, e no estudo tinha tido pouco sangramento. A dodecogina alfa é a proteína C ativada recombinante, certo? E todo mundo achou que a droga era segura. E por ser proteína C ativada, ela tem risco de causar sangramento também. O pessoal começou a usar e notou-se muito sangramento com o uso da droga, a partir do momento que as pessoas começaram a usar na prática. Isso levantou a necessidade de fazer um novo estudo maior, e aí eles fizeram o Prowess Shock, quando eles observaram que a droga não tinha efeito, tá? Então ele é um grande exemplo nosso da terapia intensiva de não interromper estudos precocemente por eficácia, tá? Então é um aprendizado bem clássico aí que a gente tem. Isso a gente vai poder discutir mais vezes. Então esse é um exemplo de um flowchart, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, para eu entender como que o paciente chegou até a randomização, e depois da randomização, eu vou ver se eu tive perdas de pacientes já randomizados. O outro é a tabela 1. Então, isso aqui é do Elaine, do estudo que comparou diálise precoce e tardia. É um estudo alemão, unicêntrico, que comparou diálise precoce e tardia em pacientes críticos, tá? E aí a definição dele de diálise precoce era dialisar um paciente com IRA Cadigo 2, e a definição de diálise tardia era Cadigo 3, tá? Era creatina de 2 a 3, creatina acima de 3, ou a intensidade da oligúria maior ou menor, tá? E aí, para que serve a tabela 1? Olhando essa tabela aqui, o que vocês acham? Para que ela serve? Comparar os grupos, isso é uma coisa. O que mais? O Thiago não vale que ele teve aula com o Luiz Cláudio Corrêa, aí ele já participou lá de pesquisa com ele já sabe das coisas. Para caracterizar a amostra, para você comparar com a população do estudo. Perfeito. E vocês viram que aqui não tem valor de P. Precisa ter valor de P nessa tabela 1? Para eu comparar os grupos? Por que não? Tá. O que você falou tem razão, mas não me convenceu. Não convenceu. Não foi convincente. Hã?
Mas os pacientes que estão no estudo. Aqui é grupo 1 e grupo 2 aqui. E aí, por que eu não posso botar o valor de P aqui? Ou não devo? Isso aí está chegando perto, está esquentando. Tiago, você lembra? Tá. O que vocês estão falando faz sentido, mas o motivo aqui é muito simples. Aqui o P é 0,5. O estudo é randomizado, a chance é 50%. Essas características observadas, elas são totalmente aleatórias. Tá? Elas são ao acaso lato sensu, porque o estudo é randomizado. Então não faz sentido eu querer comparar baseline com valor de P, testar essa hipótese. E o outro é muito do que vocês falaram. Aqui é o objetivo, eu faço estudo não para testar a hipótese de que eles são diferentes no baseline, certo? Eu faço estudo para ver o que aconteceu no desfecho, tá bom? Mas isso aqui é importante, primeiro para ter ideia de quem que incluíram no estudo, tá? Então vamos ver, isso aqui era um estudo de diálise precoce e tardia em paciente crítico, tá? Eu gosto quando tem uma tabela de total, aqui eles não botaram. Eu gosto porque daí a gente vê a população toda do estudo, né? Então eles incluíram mais homens, mas teve mais homem no grupo precoce do que no grupo tardio. Creatina basal era 1,1, basal, tá? Com taxa de fração glomerular estimada aqui. Olha só a gravidade dos pacientes, um SOFA de 16. Isso aqui é um paciente em franca disfunção de múltiplos órgãos. SOFA 16 o cara tá quase gabaritando o SOFA, tá? Ele tá rebaixado, com plaquetopenia, com bilirrubina aumentada, são pacientes super graves, tá? Tá com droga dose alta, são pacientes bem graves, tá? Um Apache 2 de 30, altíssimo também, tá? E a gente nota que o Apache 2 do grupo tardio é 2 pontos mais alto do que aqui, mas isso aqui foi ao acaso. E comorbidades, a gente tem mais paciente hipertenso no grupo precoce tardio, mas a maioria era hipertenso ou tinha insuficiência cardíaca, então pacientes bem, bem doentes, né? Tá? E diabetes. E vamos olhar mais para baixo. Causa da admissão: 50% era cirurgia cardíaca. E cirurgia cardíaca era mais comum no grupo precoce do que no tardio, quando a gente vai ver aqui. De novo, isso aqui é uma interpretação visual total. Tá? Tinha um pouquinho mais de trauma, mas isso aqui provavelmente não teria relevância nenhuma. Né? E causas abdominais, cirurgias abdominais, mais aqui. Tá? O que chama a atenção desse estudo? É um estudo de doente crítico, em geral? O que vocês acham? Exatamente. Então, é um estudo. O estudo era para amostrar pacientes críticos. No fim, eles amostraram pacientes críticos cirúrgicos. E representando muito a população de cirurgia cardíaca. Tá? Inclusive, aparentemente, um pouquinho desbalanceado entre os grupos. E cirurgia cardíaca, vocês vão aprender, cirurgia cardíaca não é para o paciente morrer. Ele pode ficar grave o quanto for. A mortalidade de cirurgia cardíaca, mesmo nos casos difíceis, ela é muito baixa. É de 1 a 5% quando a coisa vai mal. Tá? Mas na média é para ser até 1%. Mortalidade de cirurgia cardíaca. Tá bom? E aí esse estudo aqui, por exemplo, vocês vão ver nas discussões, os nefrologistas usam ele para defender a diálise precoce. E aí esse estudo tem duas coisas. Primeiro que ele é unicêntrico. Então ele tem várias características do centro que podem ser diferentes de outros centros. Tá? Isso a gente aprendeu na terapia intensiva também. Estudos unicêntricos, eles representam a prática local. E as UTIs, vocês vão ver aqui mesmo, dentro de um mesmo hospital, cada UTI tem um jeito diferente de funcionar. Imagina UTIs em hospitais diferentes, né? Tá bom? Então, isso reduz muito a generalização dos achados, né? E o segundo ponto não só reflete isso, e aí a população que eles amostraram de fato era uma população bem específica. Não era população de paciente séptico, por exemplo, que é o que a gente mais vê na prática, nas nossas UTIs clínicas, por exemplo. Tá bom? E aí o que é interessante? Esse estudo ele encontrou diferença entre os grupos, mas aí os estudos que foram em populações mais gerais ou só em paciente séptico não tem diferença nenhuma de diálise precoce ou tardia. Tá? O desenho era um pouquinho diferente do que eles consideraram precoce e tardio nos estudos, mas teve separação entre os grupos e não foi diferente. Tá? Bom,
Quando alguém desenha um estudo, ele tem que escolher um desfecho primário, tá bom? Se eu quiser fazer um estudo definitivo, tá? Estudo assim, esse daqui vai dar a resposta do negócio. Aí o meu desfecho primário precisa ser um desfecho que a gente chama de robusto, tá? Não pode ser qualquer desfecho, eu tenho que escolher um desfecho forte, tá bom? E aí, isso a gente vai, eu comento um pouquinho mais, a gente vai ver no desfecho primário a magnitude e a direção do efeito. Eu vou ver se o efeito é grande e se essa direção faz sentido com a minha hipótese, né? E eu vou sempre comparar isso com o que o autor pressupôs, qual era o cálculo amostral. Tá bom? O que vocês vão ver que está acontecendo agora na terapia intensiva? A gente passou a era dos estudos fisiológicos. E aí tudo dava certo. Porque você tem hiperglicemia, eu dou insulina, vai melhorar a hiperglicemia, né? Beleza, aí falou assim, beleza, isso é óbvio. Então vamos ver se melhora a mortalidade. Aí lá no início dos anos 2000 fizeram o estudo, controle glicêmico estrito, 80 a 110. Você deixar a glicemia de 80. Vê vocês se vocês acham que isso faz sentido, tá? Mas foi a ideia na época. E aí mostraram que com isso reduzia a mortalidade, em um centro só, lá na Bélgica, Vandenberg. Depois, quando foram tentar replicar em um estudo multicêntrico, mostraram que esse 80 a 110 matava mais do que você deixar 140 a 180, que é uma faixa muito mais fácil de a gente manejar e muito mais tranquila, tá? Quando fez um ensaio multicêntrico grande. Então, olha que interessante, partiu da ideia de que hiperglicemia, quem tem hiperglicemia morre mais, certo? Partiu daí a ideia. Se a gente controlar a hiperglicemia, a gente consegue controlar e parece que reduz o desfecho. Aí fizeram um ensaio randomizado mostrando que controlar a hiperglicemia em um centro, sendo bem estrito, reduzia a mortalidade e várias outras coisas. Quando tentaram extrapolar isso para vários centros, aí viram que não, na verdade. E o que aconteceu? O primeiro trabalho não comparou controle estrito com controle moderado, ele comparou controle estrito com controle liberal. Deixar lá de 200, 250. Tá? E aí o estrito era melhor do que o liberal, mas ninguém conseguiu mostrar que o estrito é melhor do que o moderado. Na verdade, o moderado é melhor que o estrito. Tá? E é o que a gente tem de prática hoje. Tá bom? Eu acho que esse é um grande exemplo veio de um estudo observacional e a gente foi chegando até a prática de hoje. Tá? A outra coisa aqui, o pessoal que já está aí faz tempo já viu várias vezes. Quanto que vocês acham que é uma redução de mortalidade? Pensando em desfecho robusto, né? Mortalidade é um desfecho robusto. Não tem nada, é difícil ter alguma coisa que mude mortalidade, tá? Que algum viés que seja introduzido na forma como você coleta o dado que vai mudar o resultado de mortalidade, né? Ou tá morto ou não tá. Não tem coletor diferente, não vai ter nada disso, né? Nos estudos de paciente neurocrítico ainda tem a questão de retirada de suporte, que pode influenciar o desfecho, tá? Mas aí é uma questão específica. Quanto que vocês acham que é uma redução de mortalidade plausível para a gente fazer um cálculo de amostra? Eu vou dar um exemplo para vocês. Choque séptico, a mortalidade média é 40%. Choque cardiogênico também. Quando a gente pega a população de pacientes de choque cardiogênico, a mortalidade média é em torno de 40%. Quanto que vocês acham que é uma redução plausível de mortalidade se eu quiser fazer uma determinada intervenção? Por exemplo, ECMO veno arterial no choque cardiogênico. 30% de redução relativa ou absoluta? Relativa. Então, 30% de 40 seria quanto aí? Sei lá, reduziria para reduziria de 40 para 30, é isso? Seria mais ou menos uns 10% de redução absoluta, mais ou menos, talvez até mais. Tá? Alguém pensa diferente aí? Do quê? Mas aí é cardiologia, né? E aí, imagina, na época, não tinha nada. Você não tinha nada. Hoje em dia tem AS, tem clopidogrel, tem não sei o quê, tem... Então, hoje, o que é uma redução plausível? Qualquer cálculo até 3% de redução de mortalidade absoluto, tá? Se reduzir de 40 para 37, isso tá ótimo. Se alguém calculou 5%, já é muito. Vocês vão ver. Vai botar lá 5% de diferença, o estudo vai ser neutro, mas teve uma diferença de 3% entre os grupos, só que o intervalo de confiança não cobriu, porque você calculou para 5%. Qual que é o problema? Quanto menor a diferença que você quer detectar, maior vai ser o tamanho do estudo. E é muito difícil você incluir 10 mil choque cardiogênico, certo? 10 mil infartos você consegue incluir. Agora, 10 mil pacientes com choque cardiogênico é muito mais difícil. Tá?
Então, a tendência da terapia intensiva agora tem sido ir para desfechos substitutos. Veio disfunção orgânica e tal, então vocês vão ver, tem muito desfecho combinado, e o mais comum é dias livres de ventilação mecânica. É o desfecho que a gente mais tem utilizado na terapia intensiva, tá? E aí você faz pressupostos quando você usa esse tipo de desfecho, né? A gente vai discutir mais. Todos os desfechos de longo prazo, eles têm correlação com mortalidade, tá? Então, quando a gente vê a maioria dos estudos que mostram melhoria de qualidade de vida no longo prazo, a mortalidade foi menor na fase aguda. Então, por mais que isso seja importante, você tem toda a razão, né? A gente tem se preocupado cada vez mais com isso seja longo prazo. Dificilmente você vai ver uma diferença em 6 meses se em 2 meses a mortalidade foi igual. É muito difícil, tá? Bom, então, isso tudo avaliando o desfecho primário. E aí, claro, não adianta eu só ver estimativa e intervalo de confiança, eu vou só ver a estimativa, né? O risco relativo foi 1,2. Isso não importa nada, eu tenho que ver a quantificação da incerteza em torno desse resultado. Que eu vou ver isso com valor de P e com intervalo de confiança numa estatística frequentista. Hoje em dia a gente está tendo muito estudo bayesiano, que isso é uma coisa à parte que a gente vai discutir ao longo do ano aí mais para frente, tá? E aí, o intervalo de confiança, ele vai depender muito do tamanho da minha amostra. Quanto maior a amostra, mais estreito ele vai ser, tá? Então, ele tem total relação com o tamanho da amostra. O p-valor também, né? E, claro, da diferença entre os grupos, tá? Para a gente fazer o cálculo do p-valor. A gente vai ter uma aula só sobre inferência estatística, tá? Para discutir esses dois conceitos só, tá bom? Então, vamos ver um negócio aqui interessante. Esse aqui é o estudo, como é que é o nome dele? Esse é o Vanish, isso, o Vanish Poder O2. Não era esse aí é da TV. O Vanish foi um estudo que, a hipótese dos autores, a gente tinha estudo com vasopressina, a gente tinha estudo com corticoide. E alguns estudos tinham mostrado que quando eu juntava os dois, o paciente ia melhor. Quando eu dava corticoide e vaso, tá? E aí eles fizeram um estudo fatorial, que é um tipo de desenho de estudo, que você compara, você bota duas intervenções no mesmo estudo. Então, o estudo tem 4 grupos, na verdade, não são 2 grupos. Então, um grupo recebe hidrocortisona e vasopressina. O outro grupo recebe só hidrocortisona, o outro só vasopressina e o outro não recebe nada. Tá bom? E a hipótese do estudo é que ele queria testar que o grupo hidrocortisona e vasopressina era melhor do que os outros. Tá? Que teria uma interação entre as duas drogas para gerar benefício. Aí, quando você vai ver, ele randomizou só 400 pacientes. Não deu nem 400. Ele randomizou 160 em cada grupo. 320. Esse estudo aqui ele é furado de cara. Não dá para você testar uma interação. Geralmente, para testar esse tipo de comparação, você precisa aumentar o N muito, tá? Então, esse estudo aqui, ele já, por natureza, ele é natimorto, tá? Publicou no JAMA, tudo bem, é muito cêntrico. Dá para a gente tirar algumas coisas deles, mas para ver esse resultado, ele não tinha poder, não, tá? Mas o que eu queria chamar aqui a atenção de vocês, quando a gente compara vaso com nora, que era a comparação, uma das comparações que ele fez, era a comparação primária, olha a mortalidade do grupo vasopressina, foi 33%. E do grupo noradrenalina apenas, foi 29%. Qual que é a diferença aqui absoluta? Olha aqui. 4% de diferença de mortalidade, é bastante, não vocês não acham? Se reduzir sua chance de morte de 33 para 29, eu quero essa droga aí, certo? Só que olha só o tamanho do intervalo de confiança, é enorme, porque o N é pequeno. Eles fizeram um cálculo de amostra muito pequeno, então o estudo não tinha poder para detectar uma diferença de 4% entre os grupos, tá? E a hipótese, na verdade, era até o contrário, era que a vaso com corticoide é melhor do que a nora, né? Tá bom? Mas vamos lá, e olha que interessante, né? A maior mortalidade que eles encontraram era justamente o vaso com corticoide. Tá? Bom, agora vamos para o interessante. Vamos olhar terapia assistiva renal, que é um desfecho que frequentemente a gente utiliza como, pode ser um desfecho que você vai utilizar na prática. Os pacientes do grupo vasopressina aqui, todos eles, né, seja com hidrocortisona ou não, 25% dialisou. E do grupo nora, 35% dialisou.
E esse resultado aqui, ele foi estatisticamente significante. Eles demonstraram uma redução de 10% em diálise no grupo vasopressina, tá? E essa redução foi estatisticamente significante. Só que com um intervalo de confiança enorme, né? É compatível com quase nenhuma redução, menos 0,6, e compatível com uma redução de 19%. Tá? Mas é um resultado muito impreciso, porque o N é pequeno, ele não tinha pressão para ver isso. E aí, saiu uma revisão sistemática, um tempo atrás, no Critical Care Medicine, dizendo que usar vasopressina reduzia a necessidade de diálise. E vocês vão ouvir falar isso, que quem usa vaso, dialisa menos. E aí? Gostei do... Mas olha que interessante, aí a gente começou a identificar a fisiopatologia que explica essa redução de diálise no paciente que usa vaso, e vocês vão ver isso porque tem meta-análise mostrando isso. O que aconteceu aqui? Por que esse paciente dialisou menos? Provavelmente eles não sobreviveram tempo suficiente para precisar de diálise, para conseguirem sequer receber a diálise, tá bom? E aqui é uma situação que a gente vê muito em estudo de terapia intensiva de risco competitivo. Quando você morre, não tem como você ter PAV mais, certo? Como é que você vai ter PAV se você morreu? Agora, quem foi sobrevivendo mais tempo na internação, ele pode ter PAV, tá? Então, são desfechos com riscos competitivos, tá? Então, isso é uma coisa mais complicada, tem uma forma de analisar especificamente para isso, para você levar isso em conta, tá? E aqui, para mim, pelo menos, não fica claro se foi isso. Eu não lembro agora do Vanish, se eles fizeram essa análise ou não, e quando juntou na meta-análise, eu não sei se eles pegaram só os estudos que fizeram essa análise de risco competitivo, tá? Diga. Isso aí depende da revista, Thiago. Depende da revista, tá? Por exemplo, o JAMA não. O JAMA ele quer que bote tudo lá. O JAMA, a política dele é que você vai botar estimativa, intervalo de confiança e valor de P de tudo. Eu, sinceramente, não vejo problema. Quem tem que saber usar é a gente, tá? Aí a política do New England é o contrário. Ele não deixa apresentar nenhum desfecho secundário, valor de P, né? Ele deixa apresentar o intervalo de confiança. Mas se não apresenta valor de P de nenhum desfecho secundário se o primário for neutro. Só que aí você consegue meta-analisar. Você tendo a estimativa e o intervalo de confiança, você consegue extrair o dado e fazer uma meta-análise de qualquer jeito. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é muito mais importante a gente saber interpretar do que como vai ser apresentado ou não, tá? Até o Pocock, que é um... ele já tá bem velhinho, né? Eu não sei nem se já morreu. Talvez eu tô matando ele aqui, ele não morreu ainda. Mas o Stuart Pocock, ele tem um dos primeiros livros, né, de ensaio clínico e tal. Ele é um que foi contra. Falou assim, por quê? Apresenta aí o valor de P, pô, as pessoas que interpretem, né? Agora a revista quer dizer se as pessoas sabem interpretar ou não? Isso não faz sentido, né? Tem os dois pontos de vista aí, né? Tá? Bom, mas o que eu queria trazer para vocês é isso. Então, todos os fechos de TI, tempo de ventilação, pode ser que o paciente ficou mais tempo ventilado porque ele não morreu também, tá? Aí vocês vão ver que o dia livre de UTI, ele vem para lidar com esse problema. Porque se ele morrer, o dia livre de UTI sempre vai ser 0. Não importa se ele morreu no D1 ou no D29, tá? Dias livre de UTI em 30 dias, por exemplo. E aí, o paciente ficou ventilado 30 dias, ele não teve nenhum dia livre de UTI. Certo? Pô, quem ficou 30 dias é muito ruim, né? Virou um crítico crônico, tal, não é nada bom. Então, esse paciente, ele pontua tanto quanto o paciente que morreu. Tá? Ele pontua 0 dias de UTI, de ventilação mecânica, no caso, tá? E só que é um desfecho composto que você leva em conta a mortalidade e o tempo também, né? Bom, e aí, em 2016 teve uma série de coisas sobre ensaios clínicos no New England, depois se vocês quiserem ver, é legal, para quem tem interesse. E aí a gente fala, o desfecho primário foi positivo, será que isso é o suficiente, né, quando um estudo é positivo? E ele traz algumas perguntinhas que ele sugere. Será que um valor de P menor de 0,5 é o suficiente? É uma evidência forte o suficiente? A magnitude do efeito é grande? O desfecho primário é clinicamente importante e consistente? Ou é um desfecho que tem inconsistência, por exemplo, diálise lá, né? Os desfechos secundários, eles dão suporte ao resultado do desfecho primário? Ou ele é meio estranho? Tem desfecho secundário meio estranho. Os achados principais são consistentes nos subgrupos? O trabalho é grande o suficiente para ser convincente? Tá?
e assim por diante. Aí ele fala assim, a pergunta se foi interrompido precocemente, teve preocupações sobre segurança no estudo, né? Geralmente, quando a gente olha para a mortalidade, ele já é um desses que verificar a segurança, né? Mas é diferente, por exemplo, quando você quer ver assim, redução de evento cardiovascular às custas de maior sangramento. Na cardiologia, sempre você vai ter esse contrabalanceamento, né? Você pode reduzir evento cardiovascular, mas pode sangrar mais, então talvez os benefícios não necessariamente superem os riscos, né? Mas morte é morte, é muito difícil você ir contra isso. E assim por diante, ele traz uma série de perguntinhas aí. Então vejam que não é assim, deu um P menor que 0,05, eu estou feliz, né? Tem várias coisas ainda para levar isso em conta. Ele fala assim, essas questões foram exploradas e você ficou satisfeito, beleza, e ficar a segurança estabelecida, manda bala aí, aprova na Anvisa, estudo de mundo real, etc. Ficou preocupado, não para por aí, vamos mais devagar, questões adicionais, tá? E aí, às vezes, o desfecho primário é neutro. Você fez o estudo, queria mostrar que funcionava, mas o estudo foi neutro. Vamos jogar fora a intervenção? Não funciona? Aí é mais difícil ainda quando o estudo é neutro, porque pode ser porque eu não fiz um estudo adequado para responder a pergunta, né? Então tem várias perguntas aqui, ó. Tem alguma indicação potencial de benefício? Às vezes o estudo, putz, parecia que funciona, só que talvez o N não seja suficiente, né? E aí vem a segunda pergunta, é se o estudo não teve poder suficiente, tá? O desfecho primário era apropriado? Foi bem definido? E várias perguntas aí, população, será que eu incluí no estudo uma população que não precisava, que não se beneficiaria do estudo, daquela droga, entendeu? Era uma população com a mortalidade muito baixa, então você quer uma droga que reduza a mortalidade, mas a mortalidade na população já é baixa, então talvez isso não é o suficiente, tá? E aí assim por diante, várias perguntinhas para a gente fazer, tá? Na prática, o raciocínio é um pouco esse. Encontrei um resultado. Esse resultado pode ser verdade na amostra e na população, tá? Mas eu tenho que descartar algumas coisas antes de chegar a essa conclusão. Esse achado que eu encontrei na minha amostra da população pode ter sido ao acaso, e isso a gente vai ver com o intervalo de confiança e valor de P. Isso é inferência estatística lato sensu. Tá? Pode ser que tenha algum viés de confusão, alguma variável que influencie no meu desfecho, que seja relacionado com a minha intervenção, que explique aquele resultado. Tá? E aí isso eu vou ter que lidar com métodos de ajuste, isso aqui é mais para estudo observacional, né? Porque eu não estudo randomizado, a princípio, a partir do momento que eu randomizei, os pacientes são totalmente aleatórios, eu estou controlando isso. Tá? Se eu fizer um estudo com tamanho adequado. E aí tem outros viés de seleção, viés de mensuração, etc., que podem também fazer com que aquele resultado que eu encontrei no meu estudo não se aplique à população, mesmo que o valor de P seja bom, o P é menor que 0,05, mas porque tem outros vieses que estejam explicando esse resultado, tá? Isso aqui vai ser muito mais difícil de ajustar, a gente vai ver, tem desenhos hoje muito complexos para lidar com isso. Bom, aí, você apresentou lá os seus resultados, você deu uma lida lá, beleza, a gente vai para a discussão. A discussão do estudo, o que o autor traz? Ele vai trazer 4 coisas. O primeiro parágrafo, ele fala assim, quais foram os achados do estudo? E os achados principais, ele vai focar no desfecho primário e 1 ou 2 achados secundários, no máximo. Tá? É o primeiro parágrafo do estudo. Depois, geralmente, tem uma comparação com a literatura, e aí ele pode, putz, meu estudo foi neutro. Aí ele tenta explicar por que o estudo foi neutro correlacionando com a literatura. Geralmente é isso. Tá? Discutir resultados inesperados, por exemplo, o ART, o Estudo Brasileiro de Recrutamento Alveolar, todo mundo esperava que no máximo fosse neutro, mas mostrou dano usando a estratégia de recrutamento alveolar máximo. Então você vai ver, a discussão é enorme lá e os autores tentam se explicar lá por que aconteceu aquilo, tá? Porque foi um resultado inesperado. E por último, na discussão a gente vai ver limitações e potenciais viés do estudo, o próprio autor vai lá fazer o seu exercício de humildade, vai falar, meu estudo tem algumas limitações, esse, eu não consegui lidar com tal viés na minha análise, e assim por diante, tá? E por último, a conclusão sempre deve responder a primeira pergunta lá, certo? Então, eu fiz a pergunta do final da introdução, a conclusão final deve responder aquilo, sem magnificar o que você encontrou. Você tem que ser preciso assim, a minha pergunta era tal, ou deu certo ou não deu, acabou. E deixa as pessoas interpretarem. Não fala assim, encontrei um resultado, como é que o pessoal fala muito? Uma tendência, isso aí é
é o fim do mundo. Ou você faz um estudo para ver eficácia e você tenta concluir não inferioridade, que não pode, isso não pode ser feito. Então, tem vários, na conclusão do estudo, os autores invertem o que eles estavam perguntando de fato, tá? E às vezes não é nem o autor, às vezes é na revisão lá, alguém mandou fazer isso também, tá? Bom, agora algumas coisas que a gente tem na prática, né? Então, primeiro, cuidar com o estudo parado por eficácia, já falei para vocês do Prowess, né? E aí depois o Prowess Shock veio e mostrou que não dava certo. Até hoje o Jean-Louis Vansani reclama disso aqui. Ele fala que é intriga da oposição aí. Análise subgrupo. Isso aqui é um estudo já antigo, é o exemplo aí que o pessoal usa. Né? É o ISIS, é. Esse aqui, o que aconteceu? No processo de revisão por pares, os revisores pediram um monte de análise subgrupo. E os autores eram um pessoal bom de clinical trial, tá? Eles se queimaram um pouco, eles falaram assim, tá bom, vamos fazer as análises subgrupo, mas a gente vai fazer umas que não tem plausibilidade nenhuma, tá? Então eles botaram aqui o signo de nascimento, e aí tinha aqui diabético, não diabético, vamos ver uns que foram, quando a gente olha assim grosseiramente parece ter uma diferença. Pressão sistólica, isso aqui tudo, eles não queriam fazer esse monte de coisa aqui, tá? E esse aqui era o do AS versus placebo, para infarto, né? Era isso. E aí, se a gente for analisar essa análise subgrupo, os pacientes que são de gêmeos e de libras, eles não se beneficiam de aspirina no infarto. Quem já tem infarto, não se beneficia de aspirina no infarto. E quem não teve, aí se beneficia. São os achados assim meio, né? Tá? Por que a gente tem que tomar cuidado? A análise subgrupo, quando eu vou fazer, elas têm que ser poucas e elas têm que ser baseadas em plausibilidade biológica forte. Tá? E sempre que eu encontro resultado, esse resultado nunca é definitivo. A não ser que eu desenhei o estudo para ver aquele efeito. Tá? A gente está tendo um estudo grande agora rolando, que é o Mega-ROX, que é um estudo com 40 mil pacientes. Eles desenharam o estudo com 40 mil pacientes porque eles queriam testar se a estratégia de oxigenação liberal restritiva ela é diferente no choque séptico, é diferente no neurocrítico e diferente nas populações gerais, nenhum dos dois. Tá? Então, por isso que o estudo tem 40 mil pacientes, porque eles querem testar os subgrupos. Então, esse estudo, a análise de subgrupo, vai ser definitiva, porque ele já foi feito para testar isso. Tá? Agora, quando você faz um estudo com 1.000 pacientes, você encontra o resultado na análise de subgrupo, esse é um achado exploratório que vai precisar ser replicado para você validar ele. Tá bom? Nas nossas discussões, a gente vai olhar para os subgrupos. E vocês vão ver, de vez em quando vai ter umas coisas que não faz sentido, de vez em quando vai ter, putz, faz sentido, aí dá vontade de usar, mas não dá, tá? E como a gente usa muito fisiologia no nosso dia a dia, a gente faz parte da nossa prática, a gente entender um pouco a fisiologia do que está acontecendo, quando tem uma coisa que vai ao encontro do que a gente acredita, a gente tende a querer seguir aquele caminho, né? Mas a gente tem que ter esse pé atrás sempre, tá? Aqui outra análise subgrupo, isso aqui é albumina no choque séptico, na verdade albumina em sepse. Esse é o estudo Albios, que ele dava albumina, reposição de albumina, ele dosava albumina sérica, estava baixa, ele dava albumina. Era corrigir a normalidade laboratorial. O estudo foi neutro, tá? Mas vejam, a mortalidade de 43,6% e 41,1%, tinha 2,5% de diferença de mortalidade, mas o estudo não tinha poder para detectar essa diferença. E aí, na análise de subgrupo de pacientes com choque séptico, ele viu um P significativo. Tá? Na política atual do New England, isso aqui não seria apresentado. Esse valor de P aqui. Ele ia apresentar só a estimativa pontual aos intervalos de confiança. Mas aqui esse estudo tem um outro erro. Quando você testa análise de subgrupo, você tem que apresentar o P da interação. Ah, ele apresentou sim. Desculpa. Tá aqui, ó. Ele mostra que teve uma interação entre os grupos. O paciente séptico só não se beneficiava e o paciente com choque séptico talvez se beneficiasse. Mais ou menos uns 500 e poucos pacientes aqui. Eu não me sinto confortável em usar isso aqui, sendo que choque séptico é o nosso dia a dia, dá para fazer um estudo com 1.000 pacientes de choque séptico tranquilo, se você desenhar direitinho, né? O estudo que randomizou 500 pacientes para usar uma droga que é cara, que aumenta custo, e que você tem dúvida se o resultado é realmente esse, tá? Então, os próprios autores, eles estão replicando esse achado aqui, eles estão estudando agora só choque séptico, tá? O Albios, Albios, eles estão usando só solução balanceada também, nos cristalóides, tá?
Não sei se é o BIOS 2, não lembro agora. E aqui é uma outra coisa, assim, super comum. E esse aqui é interessante porque o que aconteceu? Os autores que fizeram o estudo aqui, que é um estudo comparado de diálise precoce tardia, a hipótese deles era o contrário do outro estudo que eu falei para vocês. O Elaine, quem fez o estudo, acreditava na diálise precoce, tá? Que foi aquele estudo unicêntrico que eu mostrei antes. Esse aqui era o Akiki. O autor que fez o estudo, ele acreditava na diálise tardia. Ele achava que a diálise precoce matava mais. Tanto que ele fala que a hipótese do estudo é que a diálise tardia ia reduzir a mortalidade. Tá? Essa era a hipótese dele. De você atrasar a diálise ao máximo. Dentro dos critérios dele lá. Aí, quando saiu o resultado, quem fez a revisão do estudo, se vocês forem ver o editorial, é um autor que acredita em diálise precoce. Então, eles pediram para os autores fazerem uma análise pós-hoc, exploratória, tá? E aí os autores, eles foram muito elegantes na forma de apresentar. Primeiro que eles falam assim, não foi a gente que fez isso aqui, não. Pediram para a gente fazer. Eles foram bem claros no estudo, tá? E aí o que eles falaram? A menor mortalidade foi dos pacientes que nunca receberam terapia renal, tá? E a maior mortalidade foi do grupo que receberam terapia renal tardia. Enquanto a mortalidade intermediária foi encontrada entre os pacientes que receberam diálise precoce. Essa comparação faz sentido para vocês, porque ele randomiza assim, um grupo era diálise precoce, dialisa todo mundo. O outro grupo, o diálise tardia, ele ia dialisar só se ele realmente precisasse de diálise. Tá? Então, o que ele está falando? No grupo que realmente precisa de diálise, os pacientes que realmente precisaram de diálise, eles morreram mais do que os pacientes do grupo que dialisou todo mundo. E aí, isso aqui tem gente que olha essa análise e fala, pô, deixar de dialisar tardio é péssimo, morre todo mundo. Realmente, a mortalidade é muito mais alta, é 60%. Porque eu só selecionei quem realmente dialisava. Então, eu introduzi viés de seleção nessa análise. E isso é que todos os estudos observacionais de diálise precoce tardia faziam. Eles comparavam o grupo de diálise tardia, condicionando a análise a quem realmente precisou de diálise, com o grupo de diálise precoce, que dialisou muito paciente que talvez não precisasse. Tá bom? E tudo o que aconteceu depois que randomizou, já tem viés. Pode ser viés de variável de confusão, pode ser viés de seleção, dependendo de como você faz a análise. Tá? Certo? Então essa análise aqui não vale para nada, é só isso. Tá? Os autores eles não queriam ter apresentado isso. Tá bom? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um pareamento para tentar pegar nos pacientes do grupo de diálise precoce, eles fizeram um pareamento com score de propensão para pegar pacientes do grupo de diálise precoce que tinham uma maior probabilidade de realmente precisarem de diálise. E aí, quando eles fizeram isso, eles viram que o intervalo de confiança cruzou a unidade e aí não teve diferença, tá? Isso tudo, obviamente, eles não queriam apresentar, tá bom? E agora, para a gente concluir aí, quando vocês forem pegar um estudo aí do Journal Club, principalmente quem for apresentar, é interessante ver o que está no Clinical Trials ou no REBEC, que é o registro brasileiro. Quando for revisão sistemática, a gente sempre vê se ela está publicada, aí o Prospera é a base mais comum, mas hoje em dia está muito difícil de publicar nela, a gente tem usado outras. Se possível, ver o que era o plano de análise estatística do estudo, quando, às vezes não dá para você entender, aí você tem que ir lá para o plano de análise estatística. Às vezes o estudo já foi apresentado em congresso. Tá? Hoje em dia isso tem sido cada vez menos frequente, de apresentar uma coisa e depois publicar outra, entendeu? Isso tem sido cada vez menos frequente, graças a Deus. E ver se tem alguma evidência de conflito de interesse, né? E aqui não é só conflito de interesse financeiro, não. Tem o conflito de interesse intelectual, que é a pessoa vender a ideia a todo custo. Ela acreditar naquilo e aí ter os seus próprios vieses na forma como você apresenta aqui, tá? Às vezes a gente vai estar aqui discutindo, vocês vão trazer o resultado principal. E tem coisa no suplemento que era importante, principalmente para a gente entender estudo aberto, ver separação fisiológica entre os grupos. Então é interessante quem for apresentar, dar uma olhadinha nos suplementos. E quando, isso aqui é difícil de acontecer, porque a gente, em 2 meses, a gente está botando no Journal Club os estudos mais interessantes. Mas, às vezes, quando passam uns 3, 4 meses, a gente tem as cartas já. Então, alguém já fez análise crítica para você, tá? Carta, editor e as respostas, tá? Quando a gente vai analisar um estudo na revisão sistemática, aí isso aqui é só para separar aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa é o guideline de report, que é um checklist para dizer assim, se você falou tudo que tinha que falar para publicar o texto, tá? Mas a gente tem ferramentas para avaliação de risco de viés.
Essas daqui, de novo, às vezes a gente vai trazer isso aqui para discussão, só para a gente relembrar dos vieses, tá? Mas isso aqui, de novo, ninguém espera que o clínico saiba tudo isso aqui, tá bom? Isso aqui é para metodologista mesmo, para quem estuda método de estudo em medicina, tá? Em cuidados de saúde. Então, a gente tem várias ferramentas, hoje tem a Cochrane Risk Bias 2, o Robbins One, que é super difícil de aplicar, essa daqui, tá? De estudo situacional. Tem para cross-diagnóstico, para modelo prognóstico, para revisão sistemática. São ferramentas só para avaliar quão enviesado o estudo é ou não, tá? E geralmente a gente usa isso em revisão sistemática para eu dividir os estudos em estudos de baixo risco de viés, de algum risco de viés e de alto risco de viés, tá? Porque isso pode mudar o resultado que eu estou encontrando, né? Se quiserem se aprofundar, aqui é o livro que é de quem, um dos criadores, né? É uma da corrente dos criadores da medicina baseada em evidências, que é o Gordon Guyatt. Ele é vivo até hoje. Ele começou isso lá na década de 90, tá? E aí com esse grupo de autores aqui, a Deborah Cook, a Maureen Mead e o Drummond Rinick, ele eu não tenho mais ouvido falar muito não, tá? Isso aqui a gente tem esse livro aí disponível para vocês, tá? Se alguém quiser. E ele foca muito assim, estudos para prognóstico, estudos para intervenção, estudos para diagnóstico. Então ele traz um pouquinho de como analisar criticamente cada tipo de estudo. A Tricia Greenhall, ela é uma britânica, ela tem alguns livros sobre medicina baseada em evidências também, tá? E a outra escola britânica muito forte é a escola de Oxford, tá? Que é o esqueci o nome dele agora, que era um estatístico, que reforçou muito isso, tá? O que é importante aqui? Os críticos da medicina baseada em evidências, o que eles falam? Assim, você não leva em conta a medicina personalizada, ou não sei o quê, um monte de coisa. Mas quando você vai ler o livro em si, é porque nunca leram o livro dos caras. Porque o que eles falam? Medicina baseada em evidências é você usar a melhor evidência disponível, nem sempre você tem o ideal. Você vai pegar o que você tem disponível, certo? Você vai avaliar o nível de confiança nessa evidência, para você saber quão forte você pode fazer recomendações ou não, tá? Você vai levar em conta não só isso, porque a melhor evidência disponível pode ser um negócio super caro que não tem como pagar. Então, você tem que levar em conta risco, benefício, carga imposta no sistema de saúde e custo também, certo? Mas isso não basta, porque depende do que o paciente pensa a respeito do tratamento. Então, eles trazem nessa equação ainda valores e preferências do paciente, tá bom? Então, isso é medicina baseada em evidências, não é fazer artigo e dizer, funciona, não funciona, não é uma discussão teórica, estéreo, entendeu? Então, eles sugerem levar isso tudo em conta. Isso aqui não é fácil de fazer, tá? A gente tem muitas áreas que a gente não tem evidência boa para tomar decisão, e aí você vai tomar baseado na sua experiência, tudo bem, tá? Desde que você leve em conta outras coisas, né, na sua tomada de decisão, tá tudo certo, tá bom? E aí, pro Journal Club aí, quando vocês forem ver, esse filme aqui eu gosto pra caramba. A ideia é a gente reforçar o conceito de epidemiologia clínica, e aí por isso que a gente, por isso que eu tô falando, o que é epidemiologia clínica? É conceitos de epidemiologia aplicados a diagnóstico, tratamento, prognóstico, e é basicamente isso, tá? Ganhar familiaridade um pouquinho com bioestatística, entender um valor de P ali, Q quadrado, pelo menos ter ouvido falar disso. Tentar fazer uma análise crítica, entender as limitações também do que a gente consegue fazer como evidência. Também é importante treinar a habilidade de apresentação oral. Então, se vier um slide aqui todo porco, cheio com 15 linhas de texto, a gente vai falar, tá bom? Então, vocês têm que se preocupar em apresentar para os outros aqui, tá? E também, eventualmente, tem vezes que vai vir uma coisa que a gente nunca viu, sei lá, pressão esofágica. Pressão esofágica a gente não usa no dia a dia, porque não tem evidência que funcione, tá? Então, a gente não usa na nossa prática. Na UTI respiratória tem, porque lá são UTI super especializada, tal, faz parte eles, inclusive, estudam essas coisas. Então, lá vocês, eventualmente, vão ver medidas diferentes. Pressão esofágica, tomógrafo de impedância elétrica, essas coisas, tá? Mas aí, quando tiver uma coisa diferente, às vezes vai ser interessante gastar 5, 10 minutinhos só para falar assim, como é que funciona o negócio, entendeu? Isso é uma coisa que não é da nossa rotina aí do dia a dia, tá bom? Não só descrever o estudo, trazer um pouquinho mais sobre o background, quando for o caso, né, especialmente nessas partes. A gente vai focar muito em método e resultado, tá? Então, ser meticuloso aí na metodologia.
Não precisa ser meticuloso na estatística, não. Estatística pode ser só um slide, como foi, mas qual é o desenho do estudo, qual era a pergunta, como foi feito o cálculo de amostra, isso é muito mais importante, tá? Como eu falei, apresentar o resultado para todos verem, né? Então, cuidar com as tabelas, quando vocês tiram um print, uma tabela que fica toda tremida, não dá para ver, aí não, tá? Chegar na conclusão do estudo e ver se ela responde a pergunta. E a discussão, a minha sugestão é evitar pegar a discussão dos autores. Vocês vão ter lido, claro, mas procurem vocês mesmos, quem for apresentar, já trazer um pouquinho do que você interpretou, do que você achou do estudo, tá bom? Pode ser que bata com os autores, pode ser que não, tá? E aí a gente faz a nossa discussão aqui. E quem não vai apresentar, tá bom? Pelo menos, o que eu peço para vocês? Se possível, pega o estudo, isso vocês fazem em 20 minutos, sem brincadeira. Pega o estudo, um dia antes, ou no dia mesmo, se der. Dá uma lida rápida da pergunta. Qual que era a pergunta? Procura lá o pico no estudo. E procure ler os métodos e resultados, tá bom? E o que for estranho lá, anota, tal, faz para você, inclusive, se possível, vocês trazerem aqui para discussão, tá bom? Então a gente vai focar muito em método e resultado, que é o que eu falei para vocês, que é o que efetivamente é a parte do estudo que é totalmente original, tá? Isso aí. Beleza? Coração aqui. Tá bom. Vocês querem perguntar alguma coisa? Isso aqui é só uma aula totalmente introdutória, tá, gente? A ideia é só para trazer uma ideia geral, algumas coisas aí que a gente já conhece, que a gente vai discutir. Aham. 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 Não, pode mandar, manda para. Eu acho que tem que trabalhar um pouquinho mais dá uma olhadinha nas ideias ali, né, pro pessoal ver, mas acho que tá muito legal. Acho que é uma coisa super, super interessante, você traz as principais coisas ali, né, tá bom? Não, eu já dei uma olhada a outra que você mandou, é que eu não consegui ver com calma, tá bom? Mas acho que é uma coisa legal também, mas a ideia, assim, a gente, é um pouco da ideia que vocês trouxeram lá, de a gente, os checklists existem, mas a ideia não é a gente ficar raciocinando em checklist mesmo, tá? A gente aprender, entender um pouquinho mais disso, tá? Mas, de novo, assim, a ideia do Journal Club não é, alguns de vocês vão querer eventualmente fazer uma pós-graduação, tal, beleza, mas a ideia não é essa, tá? A ideia é a gente aprender a consumir a literatura científica pertinente para terapia intensiva, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? Certo? Douglas, uma coisa mais aí? Não? Das apresentações? Não? Tá. Tá. Não, o que eu... bom, pode terminar a gravação? E...